Desde que esta pandemia de coronavírus chegou aqui ao nosso país, nós demos uma modificada aqui no nosso jornal para te manter muito bem informado acerca da evolução desta pandemia. Afinal, o coronavírus é o principal assunto mundial nesses tempos que nós estamos vivendo. Por isso que nós sempre abrimos o jornal, esta edição, e é claro, todos os jornais a cada pós-dia que vão passando aqui, nós abrimos o jornal apresentando para vocês os dados globais da evolução da pandemia de coronavírus. É importante destacarmos que esses dados que você já confere aqui atrás de mim no monitor, eles são coletados, organizados, tabulados e apresentados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, atualizados em tempo real e disponibilizados através de uma plataforma online, para manter as pessoas sempre muito bem informadas. E é com base nesse trabalho da OMS que nós passamos as primeiras informações desta quinta-feira para você de casa. Neste exato momento, quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, 13h08, a evolução global da pandemia de coronavírus é a seguinte. Me acompanha que eu te mostro. 5.690.182 casos positivos para coronavírus em todo o mundo. Desse total estão positivados, daqui a pouco eu explico melhor o que são esses casos positivos, 2.985.009 pessoas. Casos ativos estão incluídos aqui as pessoas que manifestaram a Covid-19, estão sendo tratadas, ou aquelas pessoas assintomáticas que por conta de algum trabalho de investigação sorológica, foram testadas e deram positivo para coronavírus, mesmo não manifestando sintomas. Então, casos ativos, você já sabe, são as pessoas em tratamento e os assintomáticos. Casos recuperados em todo o mundo já são 2.349.598 pacientes, que são considerados pelas autoridades em saúde pública como pessoas curadas após manifestarem a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Casos fatais, nós temos aqui em todo o mundo 355.575 pessoas em todo o nosso mundo, na atualidade, vieram a óbito após manifestarem os sintomas da Covid-19. É importante destacarmos que esses são os dados atualizados em tempo real, mas é claro pode ter também uma certa disparidade, porque os dados são apresentados assim que vão chegando. Mas para que eles entrem nessa estatística, precisam ser digitados, precisam cumprir um protocolo. Mas neste exato momento, esta é a realidade global, internacional. Passado para vocês esses dados, esses números genéricos, de certa forma, por assim dizer, da evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo, nós vamos agora para o país que neste exato momento concentra o epicentro. É o país com o maior número de casos registrados e também de maior número de óbitos em decorrência da pandemia. Neste exato momento, e aproximadamente há cerca de um mês, nós falamos do epicentro nos Estados Unidos da América. E agora os dados de mortes, de casos confirmados e de recuperados nos Estados Unidos são o seguinte. Vamos voltar ao nosso monitor. 1.738.743 norte-americanos testaram positivo para coronavírus. Desse total, estão ainda ativos pacientes sendo tratados ou assintomáticos, 1.264.629 pessoas em território norte-americano. Casos recuperados lá no país americano, nós temos 372.220 pessoas, pacientes que manifestaram a Covid-19 e que já são considerados como curados pelas autoridades em saúde pública. Um dado que realmente chama atenção agora, no fim dessa nossa análise, diz respeito aos casos fatais. Até o exato momento, os Estados Unidos da América já registrou 101.894 óbitos em decorrência da manifestação da Covid-19 em organismo humano. É um dado muito grande e um número crescente, ainda crescente. Os Estados Unidos vivem seu pico da doença da pandemia neste exato momento e realmente por isso que os dados norte-americanos crescem com tanta rapidez. Os Estados Unidos se aproxima de registrar 2 milhões de casos positivos para a Covid. Mas vou tentar aqui chutar uma previsão. Acredito que esses 2 milhões serão batidos apenas na próxima semana. Falamos dos dados globais, falamos do epicentro da doença, agora vamos para a nossa realidade. Vamos falar dos números brasileiros neste início de tarde, 1h12. Agora, o estado, a evolução da pandemia em território nacional é o seguinte. Vamos voltar ao telão. 414.661 casos positivos para coronavírus. Desse total, nós temos casos ativos 198.119. São os pacientes que estão sendo tratados aqui no Brasil ou aqueles assintomáticos que testaram positivo para coronavírus. Olha só que dado esperançoso que nós temos logo abaixo de casos ativos.
nós estamos nos aproximando em território brasileiro dos 200 mil casos recuperados. 200 mil brasileiros, quase 200 mil brasileiros já estão curados do Covid-19, essa doença causada pelo coronavírus. Na atualidade, 190.845 pessoas manifestaram a doença Covid-19, mas já são considerados como pacientes curados. É importante destacarmos que aqui em território brasileiro, o número de casos ativos e casos recuperados sempre estiveram muito próximos. Em alguns momentos, lá no iniciozinho da pandemia, nós tivemos os casos recuperados maiores do que os casos ativos. E é importante destacarmos essa esperança de que a doença tem tratamento, de que as pessoas estão conseguindo vencer. E é muito bom falar que estamos nos aproximando de 200 mil casos recuperados aqui no Brasil. Na contrapartida, nós temos aqui os casos fatais que continuam crescendo aqui também em nosso país. Nós temos, neste exato momento, 25.697 pessoas brasileiras que manifestaram a doença, que entraram em contato com o vírus, que foram infectadas, manifestaram a Covid-19 e vieram a óbito por conta da manifestação dessa doença em organismo humano. Mais informações, portaldia.com, Jornal Dia, FM o Dia 92.7 e, é claro, aqui também na sua Dia TV, canal 23.1. Falamos do Brasil, agora vamos afunilar cada vez mais, vamos olhar para a nossa realidade piauiense. Mais uma vez eu venho trazendo para você de casa o boletim mais atualizado da CESAP, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Vou pedir para o Rafael já soltar os números, porque a evolução da pandemia em território piauiense é a seguinte. É importante destacarmos para vocês que esse boletim foi divulgado ontem, 27 de maio de 2020, às 7 horas da noite e 15 minutos. Esse boletim é composto através de um trabalho da CESAP em parceria com o LACEN, que é o Laboratório Central aqui do estado do Piauí. 4.243 casos confirmados de coronavírus aqui no nosso estado. Os municípios de Campo Alegre do Fidalgo e Santana do Piauí registraram pela primeira vez casos positivos para coronavírus, elevando assim para 147 a quantidade de municípios piauienses com casos de Covid-19 confirmados. Milton Brandão, que aparecia na lista de cidades com casos positivos, sai do sistema. A pessoa, embora natural do município, mora em São Paulo. Dos 277 casos confirmados neste boletim, são 143 homens e 134 mulheres, com idades que variam entre 2 e 89 anos, mais uma vez mostrando que a doença não vê sexo nem questão de idade. Todos que estiverem expostos ao vírus podem sim manifestar a doença Covid-19. E é importante também destacarmos que nem todas essas 4.243 pessoas que estão confirmadas com coronavírus no estado do Piauí manifestaram a Covid-19. Há uma certa diferença entre os assintomáticos e aqueles que manifestam os sintomas da doença. Outra informação que eu gostaria de destacar para você nesta tarde de quinta-feira diz respeito aos casos descartados, mais uma vez explicando que esse número de casos descartados que estão aqui no quadro verde, eles dizem respeito a testes moleculares mais complexos, por isso mais confiáveis. Mas para explicar melhor, vamos ao nosso telão mais uma vez. 5.481 testes foram descartados porque foram pacientes que manifestaram sintomas parecidos, semelhantes, ou o que se espera para a Covid-19, mas no fim das contas não estavam com a doença. Esses são testes mais complexos, mais, por assim dizer, mais elaborados, por isso mais confiáveis. Então, quando se fala de descartado, a tendência é de se afirmar que são descartados mesmo. A possibilidade de erro é menor. Ao lado, nós temos nesse quadrado amarelo o número de testes rápidos negativos, 31.869. É importante lembrarmos para vocês que a aplicação, na realidade, a questão do cumprimento desses testes rápidos são de responsabilidade do governo do estado do Piauí em parceria com as prefeituras municipais. É uma estratégia que está sendo adotada, a testagem em massa da população, através do uso desses testes rápidos. Mesmo assim, não se há uma confiabilidade de 100% no resultado dado por esses testes. Há um grande percentual de testes positivos e negativos, mas, é claro, apresentados de uma forma falsa, não por conta do que o método não é confiável, mas por conta das características. É importante, nós vamos trazer para vocês aí de casa, ainda na edição desta quinta-feira, a resposta de por que esses testes rápidos não são 100% confiáveis. Te convido para ficar ligado em nosso jornal que está apenas começando, porque essa resposta você vai conferir com maiores detalhes ainda na edição de hoje.
Ao lado desta minha informação dos testes rápidos descartados, nós temos uma informação no quadrado vermelho, aquela informação realmente que mais nos choca porque envolve a vida humana. Aqui no estado do Piauí, 138 pessoas perderam suas vidas em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus em organismo humano. Para falar mais sobre esses detalhes, vamos voltar ao nosso boletim. 138 pessoas vieram a óbito. O estado registrou 4 óbitos através deste boletim em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Por isso, se chega a 138 mortes pela doença. Os óbitos registrados são de pessoas residentes em Água Branca, uma mulher de 90 anos, em Teresina, 2 homens vieram a óbito, um de 69 e um de 71 anos, além de uma mulher de 54 anos. É importante destacarmos que todos esses pacientes, esses 4 que vieram a óbito nas últimas 24 horas, possuíam algum tipo de comorbidade, do tipo, no caso, ou pulmonar, cardiovascular ou também de hipertensão. Nós que estamos trabalhando diariamente com esses dados da CESAP, sempre apresentamos para você uma realidade de que muitos óbitos estão ainda nos idosos, acima dos 60 anos de idade. E realmente é uma situação que preocupa bastante. Só para que você tenha uma ideia, cerca de 70% das mortes do estado do Piauí, em decorrência da Covid-19, são idosos. Por isso, a nossa necessidade de reforçarmos os nossos cuidados com os idosos. Para encerrar a nossa análise do boletim de hoje, quero apresentar dois dados importantes no que diz respeito às altas médicas. É sempre bom passar para você de casa a esperança. A doença está sendo combatida e muitos estão vencendo. Aqui no estado do Piauí, 422 pessoas já tiveram alta médica após manifestarem os sintomas da Covid-19. Uma última informação, vou só pescar aqui rapidinho. Neste exato momento, nós temos 485 pessoas internadas em nosso sistema de saúde, quer público ou privado, passando por tratamento. Ontem nós tínhamos um número já nos aproximando de 500. Hoje, esse número deu uma queda. Então, 485 pessoas, neste exato momento, estão sendo tratadas em leitos clínicos normais, em UTI ou em quartos, em leitos clínicos de estabilização contra a manifestação da Covid-19, do coronavírus em organismo humano. Mais informações também totalmente detalhadas, uma análise feita acima desses dados divulgados pela CESAP. Você confere portalodia.com, Jornal o Dia, FM o Dia 92.7, também aqui nas nossas redes sociais, @portalodiapi e, é claro, aqui no seu canal 23.1, o Dia TV.